Essa semana eu estava vendo de novo uma adaptação, né, da obra Os Miseráveis, de Victor Hugo, para o cinema, que é uma das que eu mais gosto, que é a de 2013, não é? Uma década atrás eu estava vendo novamente, e essa eu acho que é uma prova duradoura e da força da obra-prima de Victor Hugo, que tem 160 anos já, não é? Quando o livro foi lançado. Então o romance foi transformado em musical e foi lançado para cinema e televisão 70 vezes durante esse tempo, nos últimos 115 anos. Então, Os Miseráveis é uma história cativante de misericórdia. E misericórdia é essa pequena palavra, não é? Ela nos lembra que somos insuficientes por nós mesmos. Precisamos de algo, na verdade de muitas coisas, que nós mesmos não temos como suprir. E a principal de todas as coisas, não é? Também. No fim, nossa salvação deve vir totalmente de fora. Não há nenhuma salvação dentro de nós. Não há nada bom dentro de nós que possa sequer iniciar a salvação. A salvação é um dom. E é um dom da misericórdia livre. E eu acho que essa é uma razão profunda pela qual Os Miseráveis perdurou e porque atraiu tantas adaptações e performances incríveis. Não é? A misericórdia é um dom soberano de Deus, que é óbvio, pela própria definição da palavra, ele não deve a ninguém. Deus deve às pessoas justiça. A misericórdia, ele diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, porque essa é a definição de misericórdia. Então, circundando o romance e a revolução que está no meio do romance, Os Miseráveis é realmente uma história de profundo contraste teológico, um contraste na forma como os pecadores respondem à oferta de misericórdia livre, não é? E como realmente só através de um chamado eficaz do Espírito o homem realmente pode abraçar essa misericórdia, porque é totalmente contrária ao orgulho natural do coração humano e tudo que o homem ama, não é? O homem caído que ama as trevas e não a luz. Então, em um nível profundo, essa é a história de duas respostas à misericórdia. Um homem se quebra e vive, e um homem se endurece e morre. Jean Valjean, não é um prisioneiro, talvez ali a principal figura no romance, no filme. E Jean Valjean, ele é um prisioneiro endurecido, com uma alma cheia de raiva, de ódio, quando a gente conhece ele no romance. Victor Hugo, é claro, eu acho que ele seria mais propenso a atribuir essa dureza, essa raiva, esse ódio no coração à sociedade e às duras condições prisionais, né, de Jean Valjean. Mais do que, óbvio, ele entenderia o pecado inerente como a causa final dessa condição do coração de Jean Valjean. E Jean Valjean roubou pão, porque estava com fome, né, a sua família. Ele roubou pão para a sua sobrinha, que estava faminta. E por isso ele foi condenado a 5 anos de prisão. E tentativas de fugas, não é, falhas, lhe renderam um total de 19 anos, não é, antes de ser libertado. Numa prisão brutal, não é? Numa época que não existia nenhuma ideia de direitos algum, trabalhos forçados, enfim. Então, na sua libertação, depois de 19 anos da prisão, Jean Valjean se encontra em uma escuridão torturante e interminável de não perdão no coração, não é? O romance diz que em intervalos viria repentinamente a ele, de dentro ou de fora, uma rajada de raiva, uma explosão adicional de sofrimento, um pálido e rápido relâmpago que iluminaria seu mundo inteiro e de repente revelaria tudo ao seu redor, como os relâmpagos fazem, né? À frente e atrás, no brilho de uma luz horrenda,
estavam os horríveis abismos e saliências sombrias do seu destino. O livro fala assim a respeito do coração dele, né? Tal era a sua vida e futuro, né? A vida que ele vivia e o futuro que não tinha nenhuma luz à frente. E Jean Valjean tenta se reintegrar à sociedade depois desses 19 anos preso, mas esse ex-prisioneiro encontra rejeição em cada passo. A cada passo que ele dá, ele encontra rejeição e rejeição. E finalmente, ele recorre, desesperado, numa noite chuvosa e fria, ele recorre à caridade de um bispo local, o bispo Myriel, um homem bondoso e altruísta que o acolhe por uma noite. E naquela noite, enquanto o bispo dorme, Valjean rouba a prata do bispo, né? Faqueiro de prata, enfim, as peças de prata da casa. E logo, quando ele sai com aquele material, aquela prata extremamente valiosa, ele é capturado pela polícia local e ele é levado de volta à igreja, porque eles sabem que a prata era lá do bispo. Mas o bispo, surpreendentemente, diz à polícia que a prata era um presente dele para Jean Valjean, que ele não tinha roubado, que o bispo tinha dado para ele de presente aquela prata para ele recomeçar a vida, poupando assim ele de um retorno à prisão da qual ele não sairia mais. Então, na peça, por exemplo, e no livro, o bispo mais tarde diz a Jean Valjean o seguinte: ele diz que pela paixão e pelo sangue, Deus te tirou, Valjean, das trevas. E tal misericórdia poupa Jean Valjean de retornar à prisão, mas é uma misericórdia que força uma crise na vida de Valjean. Porque tudo que ele pensava era olho por olho, transforme seu coração em pedra. Isso é tudo pelo que vivi, isso é tudo o que conheci. Então uma palavra dele, né, o bispo, Jean Valjean diz: e eu estaria de volta sob o açoite, sob o tormento. Em vez disso, ele me oferece minha liberdade. Jean Valjean diz: eu sinto minha vergonha dentro de mim como uma faca. Ele me disse que eu tenho uma alma. Como ele sabe? Que espírito vem para mover minha vida? Há outro caminho que eu possa seguir? Estou alcançando, mas caio, e a noite está se fechando sobre mim enquanto eu encaro o vazio, o redemoinho do meu pecado. Eu encaro. Então, à luz da misericórdia, Jean Valjean é jogado na depravação de sua pecaminosidade. E ele está quebrado pela misericórdia comprada pelo sangue oferecido a ele pelo bispo. A vida de Jean Valjean é permanentemente e para sempre alterada, mudada. Ele mesmo se torna um homem de misericórdia. Mas há outro personagem que é, na verdade, a causa do grande ódio no coração de Jean Valjean, que é Javert. E Javert é o legalista na história, né? Literalmente, e ele é um legalista apegado à lei de maneira brutal e não conhece nada da misericórdia. Ele se apega estritamente à letra da lei. Ele atua tanto como guarda da prisão naqueles 19 anos de Jean Valjean, infligindo a ele todas as aflições possíveis, quanto como um policial, não é? Caçando Jean Valjean, porque ele sabe que ele vai sair da linha e ele vai levar ele de novo para a cadeia. Então ele está sempre observando Jean Valjean com um olhar agudo e cruel, não é? Então Javert está sempre à procura de Valjean, perseguindo e buscando prendê-lo após ele quebrar sua liberdade condicional, que era tal que não tinha como Jean Valjean não quebrar, não é? Ele quer se afastar da onde ele estava, e isso quebra a sua
condicional. Então, olho por olho também é a lei de Javert, como no início Valjean estava pensando em agir, né? Então, há apenas uma maneira de tratar os outros na mente de Javert, e é pela justiça estrita. Então a história conduz a uma cena, a um clímax, quando Jean Valjean tem a oportunidade de matar Javert finalmente. Porque Javert foi aprisionado pelos revolucionários, não é? Na época da Revolução Francesa, mas em vez de olho por olho, em vez de retribuição pelas lutas, aflições e dores que Javert infligiu em sua vida durante tantos anos, Jean Valjean mostra-lhe misericórdia, né? Transformado por aquilo que o bispo tinha feito a ele, e ele corta as cordas que estão nas mãos de Javert e liberta o seu arqui-inimigo e despede ele como um homem livre, não é? Os revolucionários iriam matá-lo e ele também podia matá-lo, não é? Mas ele corta as suas cordas, as suas amarras, e deixa ele ir livre. Mas tal misericórdia envia Javert, o legalista, né, em uma queda livre da qual ele não pode se recuperar. Para ele, a misericórdia prova ser um problema insolúvel. Ele diz assim: quem é esse homem? Que tipo de diabo é ele para me dar, para me ter pego em uma armadilha e escolher me deixar livre em vez de me matar? Era a hora dele, afinal, de selar o meu destino, apagar o passado e me excluir completamente. Tudo o que ele precisava era um movimento de sua faca. A vingança agora era dele e ele me devolveu minha vida. Ele está falando com ele mesmo. Maldito seja eu se viver na dívida com um ladrão. Maldito seja eu se me render no fim da caçada. Eu sou a lei, e a lei não pode ser zombada. Eu cuspirei na sua piedade. Eu cuspirei de volta a sua piedade em sua face, em seu rosto. Não há nada na terra que compartilhamos. É ou Valjean ou Javert. Como posso permitir que esse homem tenha domínio sobre mim? Este homem desesperado que eu cacei, ele me deu minha vida. Ele me deu minha liberdade. Eu deveria ter perecido por sua mão. Era o direito dele. Era meu direito também morrer. Em vez disso, estou vivo, mas vivo no inferno. E Javert continua dizendo: e meus pensamentos se dispersam. Pode este homem ser crido? Seus pecados serão perdoados? Seus crimes serão relevados? E devo eu agora começar a duvidar? Quem nunca duvidou todos esses anos, vou começar a duvidar agora se tudo que eu estava fazendo era correto ou não? Meu coração é pedra e ainda assim está tremendo. Ainda assim treme. O mundo que eu conheci está perdido na sombra por causa daquele ato de misericórdia. Ele é do céu ou do inferno. E ele sabe que ao me conceder minha vida hoje, esse homem me matou. Mesmo assim, ele sabe disso, que ao me conceder minha vida, ele me matou. Victor Hugo então narra a crise. Ele diz: ele viu dois caminhos diante dele, ambos igualmente retos, mas ele viu dois deles, e isso o aterrorizou. A generosidade de Jean Valjean para com ele, Javert, o devastou, né? Esse caminho da misericórdia, oferecido livremente, oferecer e dar exatamente o oposto daquilo que o outro merece, é incoerente para o legalista. Pior ainda, a oferta de misericórdia endurece a alma do legalista. Um malfeitor benevolente, um condenado compassivo, gentil, útil, clemente, fazendo bem em retorno ao mal que ele recebeu, oferecendo perdão em troca de ódio, favorecendo a piedade em vez da vingança, preferindo ser destruído a destruir o seu inimigo,
salvando aquele que o havia derrotado e ajoelhando-se no pináculo da virtude, mais próximo de um anjo do que de um homem. Isso era incrível demais para Javé, o legalista. Javé foi forçado a admitir que esse monstro existia. Não poderia continuar assim. Esse monstro nele mesmo, não é? E não continua. Não para Javé. Diante da face perplexa de tal besta, a face da misericórdia imerecida, não é? Javé, o legalista, sobe numa ponte, pula da ponte e se mata. Então, muito no início do romance, Victor Hugo nos leva silenciosamente ao estudo do bispo enquanto ele se senta, não é, em solidão e medita sobre os nomes de Deus. Deus Todo-Poderoso, Criador, liberdade, imensidão, sabedoria e verdade, luz, Senhor, providência, santidade, justiça, Deus e Pai. Enquanto o bispo escreve breves meditações sobre esses diversos nomes divinos que ele vê na Escritura, o bispo termina com o que chama de o mais belo de todos os nomes de Deus: misericórdia. Não é? Nessa linha, Victor Hugo joga com o título francês do livro, não é? Os Miseráveis, não é? Como Paulo dizendo, miserável homem que sou. Então, nessa linha, Victor Hugo joga com o título francês do livro, mas, mais importante, ele antecipa o tema principal do livro. Então, de fato, a misericórdia de Deus é bela. Bela para o pecador que está disposto a enfrentar seu próprio pecado, insuficiência e maldade e depravação total, e que está disposto a ser humilhado e saber que ele só pode comparecer perante Deus com a justiça de outro, que não há nada bom nele, que até os seus atos de justiça são trapos imundos. Mas para o legalista que se recusa a enfrentar seus próprios pecados e maldade e merecimento do inferno, essa mesma oferta de misericórdia se torna um problema inescapável que endurece a alma. Esse é o drama com as doutrinas da graça, as doutrinas da misericórdia na igreja dos nossos dias. É uma recontagem clássica, eu diria, o livro das parábolas de Jesus, do cobrador de impostos e do fariseu, né, em Lucas 18, 9 a 14, e do filho pródigo e do irmão mais velho, em Lucas 15, 11 a 32. A misericórdia é gratuita, é soberana e livre. A misericórdia é muito cara. Ela é gratuita, mas é muito cara. A misericórdia requer pagar o custo da justiça. E esse é o custo da vida do nosso Salvador. Mas essa misericórdia é bela de se ver para aqueles aos quais Deus deu olhos para vê-la. Ela é muito ofensiva para o legalista e para o mundo em geral. Então, a misericórdia muda vidas. E a oferta de misericórdia também pode endurecer no mundo e na igreja. Então, o poder do clássico Os Miseráveis, de Victor Hugo, é a maneira como contrasta a vida do misericordioso com a vida do sem misericórdia. Da vida daquele que abraça a misericórdia soberana e do legalista. Os misericordiosos enfrentaram sua culpa e foram quebrados como vidro. O legalista ou os sem misericórdia enfrentaram sua culpa e se endureceram como aço. Se ele tiver que ser salvo, a questão decisiva terá que ser dele. No final, ele vai poder dizer que está no céu porque ele fez algo e os outros estão no inferno porque eles não fizeram igual a ele. Na verdade, o que define que ele estará no céu é ele mesmo. E se ele está lá é porque ele fez algo. Por isso, não foi uma graça soberana. E os outros, se não estão, é porque não fizeram como ele. O que diferencia ele dos perdidos não é a graça soberana, é o que ele fez. Então, os misericordiosos primeiro receberam misericórdia. Deus a deu soberanamente. Então, visam mostrar misericórdia aos outros.
O legalista, ele rejeita veementemente a misericórdia, e ao rejeitar a misericórdia, rejeitou tudo aquilo que é, na verdade, o plano de salvação de Deus. Ele não pode abraçar as doutrinas da graça, da misericórdia soberana. Então, apesar da longa luta entre Javé e Valjean no livro, e até a luta entre Javé e Valjean que encontramos em nossos próprios corações, em última análise, a Escritura nos lembra que uma vida que dá misericórdia, de um Valjean triunfará graciosamente naqueles corações em que Deus dá olhos para ver, circuncida o coração e faz com que cada vez mais o homem veja a si mesmo em seu estado sem Deus, culpado, poluído, em que as melhores coisas nele não passam de pecado. Então ele pode para sempre cantar as misericórdias de Deus. Ele gritou: miserável homem que sou, e ele não pensa em como ele pode se livrar daquela situação. Tudo que ele pensa é: quem me livrará do corpo dessa morte? E a resposta é: graças a Deus por Jesus Cristo. Como eu disse, o legalista, ele não pode dizer graças a Deus por Jesus Cristo, porque no fim, Jesus fez uma coisa, mas quem vai decidir tudo é Ele mesmo. Ele é o legalista. Então, a misericórdia dá a Valjean, a um Valjean, a quem se vê finalmente como Valjean, um triunfo sobre a vida legalista e dura de um Javé, que sempre, no fim, vai achar que por algum ato de justiça seu, nem que seja mas o decisivo, é que o seu destino repousa. Que todos nós sejamos Valjean e nenhum de nós seja Javé, é a minha oração. Mas a verdade é que o mundo é um mundo de Javé e a igreja está cheia de Javé. Valjean é uma obra da graça soberana de Deus, que não só concede a misericórdia, mas dá também a misericórdia do arrependimento, da fé, de o homem ter olhos para olhar para si mesmo e ver a escuridão e a poluição sem fim da depravação total. Mas ao mesmo tempo, os seus olhos também são abertos não só para isso, mas para a beleza da glória de Deus em Jesus Cristo. E isso faz dele um Valjean para sempre. Mas Javé, como o Javé que se suicidou, vai se agarrar à sua justiça e vai abraçar a morte. Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito,
te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Venha a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, oh, venha a